Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 30 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os russos fizeram ontem um grande ataque com drones e mísseis em toda a Ucrânia. A maior parte dos drones foi derrubada, mas alguns atingiram seus alvos. E os mísseis, infelizmente, eram mísseis S-300, usados para distâncias curtas aqui próxima da linha de frente, para os quais os ucranianos não têm nenhuma defesa contra isso. Um desses mísseis atingiu um conjunto residencial, acabou matando muitos civis ali na cidade de Novogrodivka, aqui próximo da linha de frente. Tá vendo? Novogrodivka, essa cidade aqui. Muito triste a situação aqui, né? Mas os ucranianos revidaram, tá? Os ucranianos revidaram principalmente com dois ataques que devem doer muito nos russos. Primeiro, eles atingiram um depósito de drones Shahed 136, aqueles drones iranianos que são usados pelos russos para atacar aqui a Ucrânia, né? Um grande depósito aqui em Briansk, explodiu, pegou fogo, deve ter destruído muitos drones nisso daí, né? Além disso, os ucranianos fizeram um ataque aqui na Buriátia. O serviço secreto ucraniano destruiu a única ou a principal linha de trem segura entre a Rússia e a China. Por que eu digo isso? Porque existem outras linhas de trem, mas passam pelo Cazaquistão, pela Mongólia. Essa é a única que é mais segura para os russos, porque é direto na fronteira Rússia-China, né? E ela passa por um túnel aqui na região da Buriátia, e os ucranianos botaram explosivos num trem que estava levando combustível da Rússia para a China, explodiram isso dentro do túnel. Isso deve dar um trabalho para consertar. É lógico que vão consertar, mas vai levar um tempo para consertarem esse túnel aqui. Isso se ele não teve comprometimento estrutural. Se teve comprometimento estrutural, a coisa vai ser bastante séria mesmo. Enfim, nesse meio tempo, durante pelo menos um bom tempo, negociações aqui, envios de produtos e combustível entre Rússia e China vão ficar bastante dificultados, né? Então, excelente esse troco ucraniano aqui nos russos, mas também teve mais coisa, né? Aqui na Crimeia, como a tempestade tirou parte das defesas russas aqui, os ucranianos atingiram novamente a área de saque aqui, a base aérea de saque, próximo de Yevpatoria, aqui na Crimeia. Também teve ataque em Skadovsk e em outros lugares aqui da retaguarda também. Na linha de frente não teve nenhuma grande mudança. Em Yavdivka os russos continuam tentando avançar sem muito sucesso. A gente tem notícias não tão boas assim aqui da região de Bakhmut. Em Bakhmut, os russos renovaram a ofensiva deles aqui e conseguiram avançar a partir de Yardne em direção a Kromov. É uma coisa preocupante aqui, retomaram áreas que os ucranianos já tinham liberado antes, mas enfim, preocupante a situação aqui em Bakhmut, né? Mas não foi nada muito significativo, não avançaram tanta coisa assim. Na Crimeia também os ucranianos fizeram um ataque de hacker, né? Hackearam a televisão lá na Crimeia e passaram um discurso do Zelensky para o pessoal que está lá. Bacana isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tarugo, Angola ainda é comunista e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia lá no nosso site worldrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a Rússia lançou um grande ataque com 20 drones Shahed. O Shahed 136 é aquele drone de fabricação iraniana que está sendo usado pelos russos, dos quais 14 foram derrubados. Adicionalmente, eles lançaram 8 mísseis S-300. O míssil S-300 é um míssil que originalmente era antiaéreo, então ele visava a defesa antiaérea da Rússia, mas eles foram adaptados para serem usados como mísseis terra-terra, ou seja, são lançados da mesma plataforma de defesa antiaérea, mas visando pontos na terra. Eles não têm um alcance muito grande, mas eles têm uma velocidade muito grande, é difícil conseguir parar esses mísseis. Infelizmente, nesse caso, atingiram justamente essa cidadezinha aqui de Novogrodivka, próximo aqui de Avdiivka, nessa região aqui, né? Atingiram um prédio civil. Está aqui o prédio civil, os bombeiros trabalhando ali. Parece que tem um homem já foi encontrado morto. Tem mais 4 pessoas que estão debaixo dos entulhos ali, inclusive uma garota de 8 anos de idade. Eles continuam buscando
as vítimas aqui nessa grande tragédia aqui causada pelos russos ali em Novogorodivka, né? Aqui imagens durante a noite, né, do prédio destruído ali na região. Realmente bastante crítico isso, né? Mas como eu falei, os ucranianos deram o troco, né? Existe um grande túnel ali na a ferrovia Baikal-Amur, ali na região de Severomorsk, próximo da Buriátia, e essa daqui, na verdade, é a única rota de trem entre a China e a Rússia. As outras, como eu falei, existem outras alternativas, mas passam ou pela Mongólia ou pelo Cazaquistão. E agora essa rota está, que era usada também para suprimentos militares, está paralisada. Quanto tempo vai levar para eles recuperarem é difícil de saber, né? As bombas estavam num tanque, num trem levando combustível. Então imagina se aquilo explodiu, não foi só a explosão, foi também o combustível pegando fogo. A gente não sabe como é que é a parte estrutural desse túnel aqui. Se tiver danos estruturais aqui na coisa, dependendo de como foi a estrutura do túnel, isso pode ser simplesmente, pode condenar o túnel não ter como ser usado, ter que se fazer outro túnel aqui, né? Mas vamos aguardar, porque também pode ser que não, pode ser que o dano não seja tão grande, né? O serviço russo está no momento trabalhando ali, tentando diminuir as consequências aí desse ataque ucraniano, né? Aqui tem mais uma explicação aqui. Um tanque de combustível pegou fogo enquanto estava passando pelo túnel na Buriátia. De acordo com a base, na noite do dia 29 de novembro, em Itikit, um pedaço da linha de trem do leste siberiano, enquanto estava atravessando o túnel de Severomorsk, que tem 15 quilômetros de distância, um carro que era parte da coisa pegou fogo. No momento, a recuperação do fogo está acontecendo, não existem mortos, mas o movimento de trens de carga na região foi interrompido. No total, o trem consistia de 41 vagões-tanque, 3 tanques com combustível de aviação e 6 com metais ferrosos, né? Ou seja, esse é o trem que pegou fogo lá dentro do túnel, né? E aqui tem uma imagem do túnel aqui, ó, uma imagem da entrada do túnel. Isso daqui é a entrada do túnel, você vê que é protegida, né? Eles tomam cuidado lá justamente visando isso daqui. E essa daqui é a entrada do túnel depois da explosão, né? Dá para ver que vai dar trabalho consertar isso daí, né? Incêndio muito forte, certamente a temperatura dentro do túnel está muito quente. O problema de um possível comprometimento estrutural é significativo, né? Aqui é a posição onde fica esse túnel, né? Bem próximo aqui da China, realmente, já chegando na China já. E, bom, veja, essa não é a única linha de trem ligando a China, não, tá? Também tem linhas de trem aqui por Vladivostok, mas é muito mais complicado o processo de chegar aqui por Vladivostok. Então essa é a linha principal aqui, ó. Ichta é essa região aqui, ó. Aqui no Google Maps dá para ver exatamente onde foi o túnel afetado, aqui, né, em Severomorsk. Nessa região aqui, você repara que do lado do Lago Baikal tem algumas montanhas aqui, e justamente aqui na região de Severomorsk tem um túnel atravessando as montanhas, e nesse túnel foi a explosão aqui que danificou a linha férrea aqui, né? Eu confesso para vocês que eu não sei por onde passa exatamente a linha férrea aqui, se é essa linha cinza que está passando aqui, pode ser isso, né? Está passando aqui por Severomorsk, está vindo por aqui, eu realmente não sei exatamente onde é que ela passa por aqui, né? Aqui estão as ferrovias russas que vão lá para o leste, né? Você pode ver essa vermelha mais forte aqui, a Transiberiana, que é uma rodovia que não foi afetada, mas ela é das mais antigas, né? Esse ramal aqui, esse ramal verde, é justamente a Baikal-Amur, que foi interrompida aqui, que é um projeto mais recente, justamente capaz de levar carga muito mais usado no final das contas, mas que agora foi interrompido aqui nessa região aqui do Lago Baikal, aqui próximo ao Lago Baikal, na Buriátia, né? Pois bem, vamos ver o nível de prejuízo que isso causa para os russos, né? Em Briansk, os drones ucranianos atacaram um armazém de drones russos, ou seja, destruíram o armazém com os drones russos lá, né?
Eles chamam aqui o Geran 2, mas o Geran 2 é o nome que os russos dão para o Shahed 136 de fabricação iraniana, né? Então aqui, ó, o armazém foi atacado por vários grupos de drones ucranianos, perderam comunicação com o rádio não está funcionando, não dá para saber exatamente o que eles estão falando lá, e a defesa aérea foi toda enviada para os tatars e os cazaques, ou seja, mandaram as defesas antiaéreas lá para a Península da Crimeia e para a linha de frente. Então em Briansk a defesa antiaérea está fraca. Agora só a capital que está normalmente protegida, e mesmo lá os ucranianos continuam atacando de vez em quando, né? Bom, o resultado disso daqui está sendo avaliado pelos russos, eles não falaram as perdas que teve aqui. Tomara que tenham perdido todo o estoque de drone Shahed deles e mais alguns engenheiros, se a gente der sorte, né? Aqui tem mais um relato da mesma coisa. Aqui um armazém em Briansk, na Rússia, armazenando drone Shahed, foi atingido, dizem que 6 horas da tarde, horário local, e que as explosões balançaram a cidade toda, né? Balançaram toda a cidade. Briansk, para quem não sabe, é nessa região aqui, no norte da Ucrânia, né? É uma das regiões que os russos lançam esses drones em direção à Ucrânia, né? Agora, além de alvos na Rússia, os ucranianos também atingiram alvos dentro da Ucrânia ocupada, né? Então aqui uma grande explosão na base aérea de Saki, que fica aqui na Crimeia, nessa região aqui, ó, Yevpatoria, a base de Saki fica aqui, e na verdade a base é essa daqui, ó, Novofedorovka, essa região aqui. Os russos já usaram essa base como base aérea mesmo, mas hoje em dia ela é mais usada para armazenamento de material, de munição e coisa e tal, e aparentemente foi o que foi atingido aqui. Foi uma explosão muito grande, né? Um incêndio muito grande, com explosão por muito tempo ali. Segundo reportes preliminares, 30 soldados russos teriam sido mortos nessa explosão aqui em Saki, né? Segundo eles estão fazendo as contas aqui, seria um desses armazéns que fica em algum lugar por aqui que teria explodido e causado toda essa explosão aí, né? Também a gente sabe que hoje, na parte da manhã, teve explosões também em Jankoy, aqui na Crimeia. Jankoy é aqui próximo, é nessa região aqui. É uma área muito estratégica para os russos, né? É um grande entroncamento aqui de ruas e ferrovias. Eles têm também uma base aérea aqui, tem outras bases por aqui também. E foi atingida também na manhã de hoje, dia 30 de novembro, né? Também teve ataque aqui em Skadovsk, aqui em Kherson, e aqui em Donetsk também. Em Donetsk tem essa imagem aqui da pluma de fumaça aqui. Alguma coisa foi atingida por ali, né? Bom, a gente já deu a notícia ontem, né, que no dia 28 de novembro o general Zavadsky morreu lá na Ucrânia, né? Mais um general russo morto na região de Kherson. E segundo eles estão dizendo aqui, ele foi morto por uma mina russa. Ou seja, não foi nem uma mina ucraniana. Os russos botaram uma mina em algum lugar, o cara pisou na mina, ou ativou a mina de alguma forma e acabou morrendo, né? Eles estão dizendo aqui que isso provavelmente é porque os russos temem as equipes de especiais ucranianas, né? Os ucranianos infiltram muitas equipes na retaguarda russa e fazem maldades com os russos lá, então para evitar essas equipes, os russos botam muitas minas ali na região, acabaram matando o próprio general, né? Então tem aqui a descrição da coisa. Uma fonte lá no Cheka OGPU disse que o vice-comandante da 14ª Corpos Armados da Rússia, né, o Corpo do Exército Russo, ele morreu ontem como resultado de uma explosão de mina na retaguarda. Não foi um ataque do inimigo, não foi um confronto com o inimigo. A morte do general ocorreu durante movimentos de um grupo liderado por ele naquela área de responsabilidade fora do próprio grupo deles, né? A investigação está considerando a versão da explosão de uma mina previamente instalada na redondeza da unidade dele para combater forças especiais do inimigo, né, dos ucranianos, e depois do incidente com a destruição de uma coluna das Forças Armadas da Federação Russa estacionadas ali em Gladkovka, a liderança do grupo do Dnipro não tomou as conclusões apropriadas e a prática de simular ações ativas para enganar as forças ucranianas continua. O que ele está falando aqui? Vocês lembram
Algum tempo atrás, os russos colocaram um grande número de tropas aqui em Gladivka de forma ostensiva, justamente para distrair os ucranianos, né? Os ucranianos acabaram destruindo todas as tropas que estavam aqui e o efeito foi nulo, né? A gente mostrou esse vídeo aqui na época, né, alguns dias atrás, né? E o que ele está reclamando é que aparentemente o que os russos fizeram agora foi colocar proteção contra forças especiais ucranianas na região, achando que isso tinha sido culpa das forças especiais ucranianas, mas na verdade não foi. Foi uma manobra dos próprios russos mal planejada, né? E com isso o pessoal botou um monte de mina para evitar essas forças especiais, acabou matando o próprio general. Ou seja, provavelmente foi um outro grupo que botou a mina ali, não avisou corretamente o local onde estava minado, o general foi fazer alguma operação lá, acabou pisando na mina e morrendo, né? Bom, uma dúvida que surgiu ontem, o pessoal estava falando sobre o fato dele ser um major-general, né? E as pessoas confundiram um pouco com major, né? São coisas diferentes. O ranking russo é até parecido com o brasileiro. Major é aqui, ó, é o oficial que está acima do capitão e abaixo do tenente-coronel, né? Mas ele não era um major, ele é um major-general. Major-general é o primeiro ranking de general aqui que você tem, né? Ou seja, está acima do coronel, é o nível mais baixo de general que tem aqui, né? Depois disso você tem o tenente-general, o coronel-general e o general de exército e finalmente o marechal, né? Isso daqui é bem parecido com o brasileiro, para você ter uma noção, né? O brasileiro, curiosamente, não tem o general de uma estrela só, né? Só tem, já vai direto para general de brigada, que seria o general de 2 estrelas, que é equivalente aqui ao tenente-general, né? Então, o major-general, que seria o general de 1 estrela, na verdade não tem um equivalente aqui nas forças brasileiras, mas o resto é bem parecido, né? O general de divisão de 3 estrelas, o general de exército de 4 estrelas e o marechal de 5 estrelas, né? Só que lá na Rússia é chamado tenente-general, major-general e aqui general de exército e marechal também. As outras patentes aqui também são todas muito parecidas entre o exército brasileiro e o exército russo aqui de oficiais, né? Houve um ataque aqui do Magyar também, né, do pessoal de drones ucranianos, visando um outro grupo de drones russos. Então o pessoal se especializou em identificar onde está a base do pessoal que está usando os drones russos e destruir essa base, né? E acabaram causando um bocado de danos ali na região de Krink e acabaram causando um monte de danos ali na região de Krink, né? Bom, aqui tem também de novo essa mesma explicação, né? Eles viram aqui onde estavam os equipamentos de comunicação, então sabiam que tinha uma base aqui perto. Em Krink, aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, temos mais russos reclamando aqui, falando, chorando que a situação está ruim, coisa e tal. Esse cara já fez um vídeo outro dia reclamando também da situação lá, ou seja, a situação continua a mesma ali em Krink, né? Aqui também é a Avdiivka, o comandante Tarnavsky, é um ucraniano, está falando aqui. O inimigo, no caso os russos, conduziu os ataques sem sucesso na área de Stepov, Novokalinikov, Avdiivka, enfim, em um monte de lugares aqui. E basicamente o que ele está dizendo aqui é que a gente está falando da área de Avdiivka, nessa região aqui. Os russos tentaram novamente retomar, né? Lembra, os ucranianos expulsaram eles aqui para além da linha férrea aqui em Stepov, e eles tentaram retomar as posições, não conseguiram. Aqui também em Siverny, né, eles perderam muitos tanques ontem, ou anteontem, aqui a gente falou nisso no vídeo de ontem, e hoje tentaram novamente sem sucesso, e também aqui no sul de Avdiivka, né. Onde a situação está um pouco mais preocupante é justamente em Bakhmut, né. Em Bakhmut a gente tem aqui algum avanço russo aqui na direção de Kromov. O pessoal está falando aqui, ó, isso aqui são ucranianos, né? Aqui, a situação começou a escalar para as forças armadas ucranianas na cidade de Bakhmut, onde evidentemente o inimigo, né, os russos, está implementando um plano para entrar no flanco, na retaguarda do nosso grupo, que está fazendo operações no sul da cidade. Então o que está acontecendo aqui em Bakhmut, né? Bakhmut aqui, né, a cidade foi tomada pelos russos no início do ano. Os ucranianos estavam avançando tanto no flanco sul aqui, quanto no flanco norte aqui da cidade. Mas o flanco sul teve muito mais sucesso, o avanço ucraniano aqui, né?
Os russos estão tentando tirar os ucranianos aqui de Klishchiivka. Eles precisam tirar os ucranianos de Klishchiivka, porque enquanto os ucranianos tiverem essas colinas aqui ao norte de Klishchiivka, os russos em Bakhmut não vão ter paz, né? Tentaram ataques diretos, não conseguiram. Agora eles estão vindo aqui por Kromov. Então repara, eles estão tentando chegar aqui em Ivanivsk para daqui dificultar o abastecimento das tropas aqui em Klishchiivka. Então essa é a ideia dos russos aqui, já que no flanco norte os ucranianos não tiveram tanto sucesso, não avançaram tanto, eles estão tentando por aqui, né? Os russos também estão atacando na direção de Bakhmut e Ivanivsk, né? Ou seja, também aqui nessa região eles estão também tentando avançar aqui, né? Eles conseguiram algum pequeno avanço ali na direção de Kromov, nada muito significativo, mas é algo que preocupa o pessoal, né? Aqui um outro ucraniano falando também de Kromov, o Sniper Plus aqui, de acordo com Kromov, não existem notícias boas vindas de lá, né? Os russos estão fazendo um ataque muito forte, as ações ofensivas deles vão levar a perdas muito grandes, mas nós estamos aguardando eles respirarem um pouco e aí nós vamos trabalhar, né? Lembra, nós não estamos trabalhando por um pedaço de terra, mas pela independência. Algumas vezes você tem que deixar eles avançarem um pouco de maneira a conseguir atacar em outro lugar. É como a estratégia funciona, né? Ninguém morre por causa de boas notícias, né? Ou seja, o que eles estão querendo falar aqui exatamente é aqui, ó, em Bakhmut. Tá vendo aqui em Kromov, aqui em Bakhmut, aqui é a cidade de Bakhmut, né? Kromov, os russos avançaram aqui quase meio quilômetro quadrado em direção à cidade. Eles continuam tentando atacar aqui em Klishchiivka, aqui eles não conseguem avançar, mas agora estão tentando fazer esse movimento aqui por cima também. E a gente sabe da descrição do pessoal que eles também estão vindo aqui a partir de Bakhmut em direção a Ivanivsk, ou seja, eles estão querendo cortar essa alimentação do grupo ucraniano aqui em Klishchiivka, né? Bom, aqui em Kupiansk não tem nenhuma mudança em relação a ontem, né? É outro mapa aqui do Pulevolan. Aqui, novamente, na região de Avdiivka, segundo ele coloca que os russos conseguiram avançar um pouco aqui em Novo Bakhmutivka aqui, mas nada significativo, não mudou, via de regra, a posição aqui em Avdiivka, né? E aqui mais embaixo, próximo de Tonenki, a gente tinha falado sobre isso ontem, os ucranianos conseguiram retomar uma área aqui, 1,2 quilômetros quadrados aqui retomados pelos ucranianos. A gente falou sobre esse contra-ataque ucraniano ontem aqui, né? Destruiu uma coluna de tanques grandes russos aqui, mas também assim não mudou nada significativo na linha de frente, né? Ele coloca mais dois mapas aqui, o mapa da região de Velika Novosilka, mas não tem nenhum avanço aqui, não muda nada, né? Os russos estão com a ofensiva nesse momento. E aqui também na região de Robotny tem ataques russos e ataques ucranianos também, mas nenhuma mudança desde aquela última atualização que a gente fez, que os ucranianos tomaram essa região aqui a oeste de Robotny, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a situação ali na região de Krink, na margem esquerda do Dnipro, justamente fala como a falta de uma estrutura de comando coerente, né, ali dos russos na região acaba prejudicando a defesa deles ali, né? É aquela dúvida que a gente já tem há algum tempo. Quem está comandando o grupo do Dnipro pela Rússia, né? O general Teplinsky, em tese, foi designado para ser o comandante do grupo do Dnipro, mas a gente sabe que ele foi ferido ou sofreu alguma coisa naquele ataque ao quartel-general que os ucranianos fizeram logo que ele começou o trabalho dele. A gente não tem certeza se ele está bem, se ele está no hospital, como é que está a situação. Ninguém viu ele ainda na linha de frente, ninguém tem informações dele ali de fato comandando o exército, ali comandando o grupo do Dnipro dos russos, né? Então pode ser que justamente a falta desse comando mais definido esteja causando esse problema de falta de coesão entre as tropas russas, e com isso a situação russa ali na margem esquerda do Dnipro está ficando cada vez pior, né? Bom, aqui o pessoal lá em Yalta, na Crimeia, mostrou aqui o carro de um colaborador russo lá, ó, com os pneus furados, 4 pneus furados do cara aqui, ó. Bem feito pro cara, né? Isso que dá colaborar com o russo, né? Bom, a OTAN simplificou o caminho para a Ucrânia se unir à OTAN. Como que eles estão fazendo isso, né? Você tem requisitos que são políticos,
e requisitos de defesa, né? Para entrar na OTAN tem esses dois tipos de requisitos que a Ucrânia tem que atender. O que eles fizeram? Eles separaram essas reformas políticas das reformas na segurança e defesa, de forma que as reformas políticas vão ser monitoradas pela comunidade europeia, enquanto a OTAN vai focar apenas nas reformas de defesa e segurança, né? Isso elimina a possibilidade da Hungria bloquear o progresso fazendo demandas pouco razoáveis com relação a grupos minoritários na Ucrânia, né? A parte política certamente vai ser um desafio. A Hungria vai querer botar requisitos absurdos, né, de autonomia da região ali da Transcarpátia e sabe-se lá mais o que eles vão inventar, né? Só que isso aí agora vai ser monitorado pela comunidade europeia, que acabou com o poder de veto. Então eles não têm como vetar o avanço ucraniano, né? Ou seja, o foco depois vai ser na questão defensiva, e nisso a Ucrânia não tem muito problema. Eu diria para você que hoje em dia a Ucrânia é um dos exércitos mais fortes que tem ali na Europa, de todos ali, né? Enfim, esse procedimento adaptado, portanto, foi acordado agora na reunião da OTAN e deve facilitar bastante o acesso da Ucrânia à OTAN, né? É lógico, eu não imagino que a Ucrânia vai entrar na OTAN antes do fim da guerra, isso vai acontecer depois do fim da guerra, depois dos russos devidamente expulsos do território ucraniano, mas mesmo depois disso vai ser uma batalha para entrar para a OTAN, né? Bom, há uma discussão aqui, o Stoltenberg está falando que os F-16 vão chegar na Ucrânia, mas não vão fazer tanta diferença no campo de batalha, né? Mas outras pessoas aqui discordam, né? Por exemplo, uma coisa que os russos têm usado muito é justamente os caças Su-35 deles aqui, lançando bombas contra as tropas ucranianas nessa região aqui. Os ucranianos não conseguem fazer nada, porque o Su-35 consegue voar a uma velocidade muito alta, não tem como os jatos ucranianos darem combate, não tem mísseis adequados, não tem nada. Mas o fato é que, tendo o F-16, ele consegue tudo isso. Então, enfim, não sabemos, né? Vamos aguardar aí os F-16 para ver o que acontece, né? Bom, os russos continuam limitando o número de mísseis de precisão e longo alcance nos últimos 14 strikes. Se você reparar aqui, no início da guerra, olha só a quantidade de mísseis que eram disparados contra a Ucrânia. Na verdade, isso aqui nem é no início da guerra, isso aqui foi justamente aquela campanha que os russos fizeram no início do inverno passado, né? Então isso daqui é uma visão de 1 ano e 2 meses para trás. Então repara que realmente os russos tentaram destruir muito a estrutura ucraniana aqui, não conseguiram, não tiveram sucesso. Depois disso diminuíram um pouco a quantidade de mísseis, mas a partir de outubro praticamente não usam mais mísseis, é só uma pequena quantidade, e justamente isso indica que eles estão se preparando, guardando mísseis para um grande ataque que ainda vai acontecer, né? Bom, aqui a televisão na Crimeia, que foi hackeada pelos ucranianos e botaram lá um discurso do Zelensky na televisão lá na Crimeia. Várias pessoas viram, tá vendo aqui, são pessoas diferentes, em várias televisões lá mostrando o discurso do Zelensky, hackearam a TV a cabo lá na Crimeia. Excelente notícia isso. E bom, ontem morreu, ou na verdade está dando a data aqui de hoje, né? Hoje morreu o Henry Kissinger, um famoso diplomata americano. Ele foi o diplomata durante a Guerra Fria, então era uma pessoa muito influente na política americana, na geopolítica americana. Rousseff até o osso começou a guerra dizendo que não, que a Ucrânia tem que ceder para a Rússia mesmo, e que não adianta os Estados Unidos ajudar e coisa e tal, mas nos últimos meses ele mudou de ideia, ele viu que não, que o ideal realmente é apoiar a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia, né? Ele percebeu a fraqueza do Putin lá na Rússia. Enfim, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta do cara. O que não dá para dizer é que ele não foi uma pessoa muito influente aí na geopolítica mundial nas últimas décadas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.